Olá, tudo bem? Então, você já ouviu muita gente falar sobre alimentação, sobre os cuidados para você não ingerir farinha branca, açúcares e etc, etc, etc. Então, tem algumas coisas que você precisa saber. E primeiro eu quero pedir para você que eu tenho um canal no YouTube, que você se inscreva no meu canal e me acompanhe. Então, a gente fala sobre vários assuntos, mas é muito importante esse assunto de alimentação. E o que eu vou falar hoje é muito importante você ver esse vídeo, porque eu vou falar de três coisas que são essenciais para a nossa vida. Então, se fala muito de alimentação, se fala muito da questão do açúcar, da farinha branca, é porque, no caso, se você ingerir açúcar, né? O açúcar que vem com muito sódio e o sal refinado que tem muito sódio. No entanto, o sal é um alimento essencial para a vida. O sal ele é derivado do mar. O sal ele vem do mar e o mar representa um tripé da vida. Quais são os tripés da vida, né? Então você tem o mar, o sol. Sem o mar e sem o sol, sem a existência do mar e do sol, a vida simplesmente não existia. Se você vê a Bíblia, a criação do mundo, todo o movimento para a criação do homem, você vai ver como foi feito da lama, né, do barro, como se fala, foi feito do barro, na verdade, da lama, de bactérias e tal, né? Então, se você pegar a água do mar, ali tem todos os sais que você precisa para a vida, certo? Então, quando você pega sal grosso, natural, o sal natural. Antigamente a minha avó comprava sal, aí o sal vinha a granel, vinha em sacos, essa coisa, aí comprava, deixava em casa, colocava numa cumbuca, né? Que é assim que chamava a vasilha que colocava o sal, e depois de alguns dias aquilo ficava cheio de água, porque ali é o magnésio. O magnésio que hoje, quando nós indicamos para você comer verduras, folhas, que tem muito magnésio. O magnésio é importantíssimo. Então, quando você vai comer alguma coisa, com sal, você procura salgar com o sal grosso, esse sal de, 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 de churrasco, porque ele tem menos sódio, certo? Porque o sal refinado tem muito sódio. Ele fica branquinho daquele jeito, não é à toa. O sal mesmo natural, ele é meio assim com aspecto de sujo, certo? Então, antigamente o sal era assim. Eu lembro muito disso. Aí você colocava lá e ele ficava cheio de água, porque ali é o magnésio. O magnésio é retirado do sal, então ele fica pobre, ele fica sem vida. Então o magnésio é muito necessário. Agora você imagina nesses tempos agora de confinamento, que você está em casa, né? Sempre se recomendando para você ficar em casa por causa desses problemas, desse vírus que está aí. Então você fica muito em casa comendo coisas com muito sódio, comendo muita coisa doce, e quando come coisa salgada, é salgada com sal refinado, esses biscoitos, né? Tudo com muito sódio, você acaba ficando muito tenso, muito preso, sabe? É muito ruim. O magnésio, quando você come alguma coisa como folhas, essa coisa, ou se você estiver comendo alguma coisa salgada, mas com sal grosso, ou sal do Himalaia, aquele rosinha, ou a flor do sal, então aí você está ingerindo com menos sódio e um pouco mais de magnésio, então o teu corpo flui mais, certo? E a coisa funciona. Então, é muito importante. Elegeram o sal como vilão, elegeram o sol como vilão. O sol que tem a vitamina D3, que eu já falei isso em um outro vídeo, que é muito importante a vitamina D3 para a proteção das suas células, até mesmo para você se prevenir, né, desse vírus que está aí. Está provado que se você tiver com o organismo fortalecido, é tanto que você vê que atinge mais os idosos porque são mais fracos. É importante. Então, o sol e o sal,
o sol e o sal, eles são importantíssimos para a existência da vida. Sem esses dois elementos, né, não sei se eu posso falar assim, sem esses dois elementos, a vida simplesmente não existiria. Então, como é que eu e você podemos viver sem o sal e sem o sol? Certo? Esses dois elementos essenciais no mar, na água do mar, tem todos os sais necessários para a vida. E o sol vem complementar isso com a sua vitamina D3, que é colocada no nosso organismo através dos raios ultravioleta, que este outro que o elegeram como vilão também. Os peixes do mar, que tem tudo ali para a vida, você vê que até hoje os gigantes, os animais gigantes que se conhece, que restou, que ficou, que é os parentes dos dinossauros, estão no mar. No caso, a baleia, um animal gigantesco, né? Porque o mar é o único lugar que ainda consegue ter esses animais, porque lá tem tudo para a vida. Então, você vê a baleia, ela tem cor. Ela tem cor, ela não é simplesmente sem cor, ela não é um animal albino sem cor, ela tem cor. A baleia, ela enxerga, ela ouve, simplesmente porque além de o mar, o ambiente onde ela vive, que tem tudo para que fornece tudo para que a vida exista, ela tem ainda o sol, que quando ela vai para a superfície da água, que ela fica ali, né, mais em cima, ela pega os raios do sol, os raios ultravioleta que penetram, né, na sua pele e fortalecem os seus ossos e dá cor e dá possibilidade dela enxergar, dá cor na sua pele e fortalece a vida, tudo mais que ela necessita. Então, o sol e o sal, não esqueça disso nunca, dessas duas coisas. O sol e o sal são indispensáveis para a existência da vida de todos os animais, e inclusive, principalmente, do ser humano, certo? Porque nós acreditamos que nós viemos de um sopro de Deus através de um bolo de barro que supõe-se que lama, de um sopro e a vida, certo? Então, elegeram o sal como vilão, certo? E o sol como vilão. E o raio ultravioleta do sol. Quando, na verdade, essas coisas são indispensáveis para a vida. Então, o que acontece? Hoje o sal refinado, ele tem muito sódio, porque para poder ele ficar branquinho daquele jeito e ficar seco, retiram o magnésio, que é o mais importante que tem no sal, que o sal vem do mar. E ele traz uma coisa importantíssima, que é o magnésio. Retiram o magnésio para poder ele ficar sequinho daquele jeito e acrescentam mais sódio e aí ele vira um veneno. A partir do momento que você não passa a ingerir um sal grosso, aí você já vai ingerir menos sódio. Com o açúcar, acontece a mesma coisa. Se você pegar um açúcar lá na usina, que é feito lá da cana natural, você vai ver que ele não é branquinho daquele jeito. Ele tem assim um aspecto até de sujo, ele tem uma cor assim, certo? Ele não é branquinho daquele jeito. Para que ele seja branco daquele jeito, é tirado os ingredientes mais importantes e acrescentado o sódio, que é muito ruim para a saúde, certo? O bom para a saúde é o magnésio que retiram desses alimentos. Então, coloque isso na sua cabeça. O sal e o sol são
essenciais para a existência da vida. Sem esses dois elementos, a vida simplesmente não existiria. Deus usou esses dois elementos para poder construir os homens, criar os homens, os animais, certo? Sem esses elementos, como é que nós podemos eleger esses dois elementos como vilões, certo? Tem alguma coisa errada aí. Depois, quando vem aí qualquer vírus, qualquer pandemia, o povo começa a morrer tudo, o povo tudo desprevenido, certo? Comendo mal, se alimentando muito mal, certo? Então, vamos cuidar da vida e dar valor àquilo que é importante. Cuidar bem do planeta, ter cuidado, certo? Não poluir, jogar o menos de coisas poluentes fora, usar o menos possível esses materiais descartáveis que vão poluindo tudo, certo? Cuidar bem do planeta, cuidar bem desses bens importante e vital para que a vida continue existindo. O mar e o sol. Se cuidarmos bem dessas duas coisas, e aí nós teremos um planeta muito melhor. Valeu, pessoal! Se inscreve no meu canal no YouTube, pessoal! Oh, ajuda nós!